Meu bisavô Salviano Monteiro Guimarães foi quem fez o gado mocho no Brasil. O mocho nacional. Ele tem alguma coisa a ver com o Nelore mocho ou não? Ele foi um cruzamento, aí depois vem o Tabapuã, de mocho com a vaca curraleira, uma mutação. Né? Deixa eu explicar lá para trás como é que foi isso. Essa história é muito interessante. Bom, a base de vocês é o Tabapuã, que a gente vai chegar nele ainda. Nós somos um dos berços da raça do Tabapuã, né? De uma raça genuinamente brasileira. Genuinamente brasileira. Mas tudo começa com o mocho nacional. Exatamente. Essa raça existe ainda? O mocho nacional não, porque daí desviou-se, né? Pro Nelore mocho, Indo Brasil. Mas o que era o mocho nacional? Que raça que era? Da onde que veio esse cruzamento? Então, o gado vinha da África, era um gado de chifre, porque lá ele precisava se defender. E ele vinha para Recife, eu vinha para Salvador, para ajudar em animais de tração, para as lavouras de cana, gado africano. Não era o Nelore ainda? Não sei se era Nelore, era um zebu. Certo. Né? E ele vinha para ser usado nas lavouras para tração. E o meu bisavô, ele ia a Salvador pegar esse gado e ele pegava de tudo que ele comercializava. E ele descia da Bahia, fazia chegava aqui no Centro-Oeste, depois ia por todo o Sudeste, chegava até na Bolívia. Ele era um comerciante. E ele pegava esse gado lá e no meio do caminho, umas vacas curraleiras, e esses animais, o trajeto era muito longo, eles se acasalavam e apareceu uma mutação, sem chifre. Só que esses animais sem chifre não tinham valor nenhum, porque primeiro não era moda, e segundo, nessas comitivas de 1.000, 2.000 animais que eles vinham trazendo, os mochos machucavam-se. Eles nunca chegavam na ponta do capim, nunca bebiam água limpa. Então eram sempre os mais magros. Eles não sabiam se sempre defender. Os machucados. E ninguém queria comprar. E ele acabava ficando com esses animais para ele e chegava aqui no Goiás, na fazenda dele em Planaltina, e deixava esse gado e seguia vendendo outras coisas que ele trazia também para vender. Vamos dizer que era um refúgio, então. Era um refúgio. Só que aí, quando ele vinha de volta do Sudeste, chegava na fazenda dele, e esses animais estavam nas pastagens, seguros, ele via que aquele gado explodia de ganhar peso. Ele achou aquilo muito interessante e começou a ganhar muito dinheiro com isso. Ganhou muito dinheiro com essa observação dele. Entendi. Ele fez a primeira hidrelétrica em Goiás, ele fez uma estrada à época e começou então a selecionar ele achava que era do mocho. Que foi ele não entendia. Um acasalamento casual, não foi? Casual, completamente casual. E aí, em 1929, ele leva para a primeira exposição agropecuária de Goiás, que foi realizada em Goiás Velho, pelo então governador Caiado. Ele leva essa variedade mocha para lá. E então, grande notícia, saem 4 informes à época publicados, é uma variedade diferente com grandes carcaças. Então, a nossa família começou a focar nisso aí, em carcaça desses animais mocho. Porque, como meu pai também dizia, uma frase que a gente leva com a gente, a verdadeira beleza do animal está na balança, está no bolso. Exatamente. Está no bolso, né? Porque o animal tem que fazer carne, tem que recompensar o criador, né? Para ele continuar investindo. E aí, então, já na época do... Então, daí eles começaram a levar esse gado mocho para o Brasil inteiro, e daí derivou-se Nelore mocho e outras raças mochas, e a gente começou a acasalar isso com gir, para conseguir mais leite, com guzerá também, para ter a dupla aptidão, e com Nelore, e sempre mochando. E esse gene é absolutamente homozigoto. É a única raça
que agora é o Tabapuã, o fruto da conjunção dessas 3 raças, que consegue mochar 100% o gado. Ele traz a homozigose dentro desse acasalamento? Dentro desse. Mas ele seria o tricross, vamos dizer, o primeiro lá atrás? O primeiro foi assim, mas já com essa variedade homozigota que aconteceu, não se sabe de onde ela apareceu, tá? Só que aí ia cruzando com o Gir, com o Guzerá, e ia mochando todo mundo. E o Guzerá é chifrudo, ele tirou o chifre do Guzerá. Tirou chifre, tira chifre de qualquer coisa. Entendeu? E aí gerou um animal dócil, de fácil manejo, com uma carcaça espetacular e com muita habilidade materna. E rústico, porque também vem dessas 3 raças, daí o Tabapuã. Não foi a nossa família que registrou, foi a família Ortemblat que acabou registrando a raça. Nós temos uma história que, essa não está nos livros, mas que o meu bisavô, depois que saiu, junto com meus tios dessa exposição em Goiânia, foi vir aqui em São Paulo. E na exposição aqui em São Paulo, ele encontrou com gente da família Ortemblat e foi dado um bezerro para a senhora Ortemblat, época que gostou demais. Mas era o mesmo acasalamento dessa? A gente não sabe, essa parte está perdida na história. Eu sei que aí nós não temos mais nenhuma documentação, isso tudo para trás que eu te falei, está tudo documentado. Aí nós temos um vácuo entre 1920, 1940, 1950, que a gente não sabe, até que um dia, então tá lá minha família fazendo o Tabapuã em Goiás, e meu pai era de comitiva, meu avô também, e meu tio, levando um gado pro Ângulo, em Barretos. O Ângulo em Barretos. O frigorífico Ângulo, para abater. Quando eles passam na frente de uma fazenda que era do exército, e vê um gado igual deles, igual. E quando ele vê esse gado, ele fala, que é isso? Nós temos uma coisa muito semelhante. E aí procura de quem vai na fazenda do seu Ortemblat, e ali eles se identificam e acontece um grande abraço. E a partir daí, é linda essa história. Poxa. E a partir daí, eles começam a trabalhar um livro aberto, e os Ortemblat muito organizados, fazem toda a métrica e registram então o T0, mas nós acreditamos que a gente tem o T-100, menos 200. Mas a base deles... E tem uma outra base na Bahia também, nós temos que ser justos, tem uma outra base baiana no local que passava esse gado. Então, mas essa base... seja da Bahia, ou seja, essa do São Paulo. Seja de São Paulo, eles têm história deles de saber de onde começou? Pois é, os Ortemblat sabem que ganharam um presente. E a gente acredita que o presente tenha vindo dessa exposição em São Paulo, da gente. Entendi. Só que nós não sabemos ao certo esse pedacinho da história, porque esse vácuo que a senhora falou é onde está essa alguma questão. Coisa perdida que a gente não sabe. As outras coisas estão bem registradas em livro, inclusive, antigamente, nós não tínhamos a BCZ. E quem visitavam as fazendas era o Exército Brasileiro. E o Exército Brasileiro era... Por que você acha que o Exército ia lá? Para saber quanto que você tinha de gado, para cobrar, né, no posto fiscal, né? Mas nós temos, inclusive, relatos no Ministério da Agricultura e no Exército Brasileiro de como é que era a nossa vacada, de como é que era nosso gado. E o mais importante, então aí, falei do meu avô, muito interessado em carcaça, aí eles venderam tudo das outras raças, começaram a apurar, já fazer uma seleção baseada nessas características,